E é claro que também tem as articulações políticas em Brasília já, líderes, né, da Câmara, do Senado, presidentes lá no Congresso se manifestando a respeito disso. Márcio Rocha está acompanhando e tem informação para a gente. Estão falando até já de CPI, é isso, Márcio? Boa tarde. É isso, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou agora há pouco, né, numa rede social, né, na internet, que determinou a instalação da CPI do crime organizado para a próxima terça-feira, segundo ele, em entendimento com o senador Alessandro Vieira. Ele falou o seguinte, que a comissão vai apurar a estruturação, expansão e o funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções, e que, segundo ele, é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. Lá no Congresso Nacional, a gente também teve a participação do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, ele que também é deputado federal, está licenciado, mas disse que vai deixar o cargo momentaneamente no governo do governador Tarcísio de Freitas para retomar o mandato e ser o relator do projeto de lei que equipara facções criminosas a organizações terroristas. Segundo que ele falou numa entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, a ideia é ficar de licença por cerca de uma semana. A gente lembra que essa proposta é de autoria do deputado Danilo Forte, foi apresentada em março e voltou a ganhar força justamente por causa dessa operação que a gente teve aí no Rio de Janeiro. O requerimento de urgência dessa proposta já tinha sido aprovado no plenário e determina o seguinte, que inclui na lei antiterrorismo as atividades de facções e milícias privadas e demais organizações que dominem territórios e infraestruturas essenciais à população. Segundo Danilo Forte, a expectativa é que esse texto seja votado em plenário ainda em novembro. A discussão de classificação como grupo terrorista pela legislação brasileira ainda causa muita controvérsia, principalmente porque o Ministério da Justiça afirma que para ser classificada como organização terrorista precisa ter um envolvimento, né, da organização precisa ter um envolvimento em crimes de ódio e religioso, que segundo o governo, o Ministério da Justiça, não se enquadra nessa questão. Ontem, na terça-feira, né, quando a gente teve a realização dessa operação, vários parlamentares aqui em Brasília se manifestaram sobre a questão. Um deles foi justamente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que afirmou que a casa vai continuar focada em avançar em projetos que tratam da segurança pública e de combate à violência, que é uma das preocupações da população brasileira, mais que acompanha o caso com atenção. E só para a gente finalizar, 2 pontos. O primeiro, o líder da oposição, o deputado federal Zucco, afirmou que a operação escancara o tamanho do vácuo do comando e da omissão do governo federal diante da violência que devasta a sociedade brasileira. Mas o líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Lindbergh Farias, líder na Câmara, né, afirmou que, na verdade, o governador Cláudio Castro tem que vir a público explicar por que se posiciona contra a PEC da segurança pública, que dá força justamente a ações de inteligência e de integração a vários órgãos de segurança, tanto da União, estados e municípios, segundo ele, né, já que ele afirmou que o governo federal foi omisso nessa questão. Só para finalizar de vez, né, daqui a pouquinho, a qualquer momento, na verdade, os deputados do Rio de Janeiro, mas foi uma coletiva convocada pelo Partido dos Trabalhadores, mas alguns parlamentares do Rio de Janeiro devem dar uma entrevista coletiva para comentar justamente essa operação lá na Câmara dos Deputados, e a gente segue acompanhando aqui de Brasília.